Mas nesse tempo, e eu falei no último Conexão, que nós tivemos aqui na igreja, 2 domingos atrás, um encontro com alguns irmãos que estamos recebendo. O mês de aniversário é uma oportunidade da gente realinhar um pouco a nossa visão, né? O nosso foco, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo. E lá no Grupo Base, no Conexão, uma pergunta que nós sempre fazemos quando falamos a respeito da nossa igreja é: o que é a igreja? Por que a igreja, ela existe, então? Qual o nosso objetivo de estarmos aqui? Talvez algumas pessoas vão pensar: a igreja é um local, é um prédio, é uma estrutura onde as pessoas vão para prestar culto a Deus em partes. Igreja não é um prédio, mas igreja sim é a comunidade de pessoas. Igrejas são pessoas. Igreja não é apenas toda a estrutura que nós temos aqui. Igreja é cada um de vocês e a unidade deste povo que vive para a glória de Deus. Então, qual o grande objetivo da igreja, então? Glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Em cada lugar, somos igreja em unidade, juntos, glorificando e cultuando a Deus, mas somos igreja em cada lugar aonde nós estamos. A igreja não é, e a do alto, e a igreja não é um espaço onde as pessoas estão aqui para, assim, usufruírem de serviços espirituais, onde a gente vai domingo para ter assim uma palavra emocional, que a gente sai daqui, ou motivacional, que a gente sai daqui, então, com as nossas emoções, com o nosso ego flutuando, porque a gente ouviu um monte de coisas que nós gostamos, porque tem uma música maravilhosa, uma equipe de louvor excelente. Como é bom ir numa igreja e ouvir uma boa música, uma boa canção. Isso conforta as nossas vidas. Ou então, porque nós temos um ministério infantil muito bem equipado e muito bem treinado. E eu quero trazer os meus filhos para que eles sejam ensinados. Mas eu, na verdade, não quero ter todo esse comprometimento. Mas eu quero muito que os meus filhos tenham comprometimento. Mas eu quero muito que eles sejam ensinados no caminho do Senhor. Mas a nossa vida... não... Os meus filhos, eu já cresci, já passei dessa fase. Não é um serviço espiritual que nós estamos fazendo aqui. A igreja, a palavra do Senhor define a igreja como Cristo, o corpo, aqueles a qual Cristo amou e se entregou por ela. É um povo. São pessoas. E Mark Dever, num livrinho muito pequenininho, eu sempre cito ele, importantíssimo na plantação da nossa igreja, este livro, ele diz: a igreja é um povo, não um lugar, nenhuma estatística, é um corpo unido a Cristo, que é o cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo Jesus. Essa é a igreja. É um corpo, é uma família que foi unida por Cristo Jesus. E quando nós pensamos numa igreja, o que nós desejamos para esta igreja? E aquilo que nós devemos buscar, quando você busca uma igreja, quando você está buscando um lugar para você e para a sua família, e sim, você precisa buscar um lugar que seja saudável para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para as suas crianças. Fundamental, fundamental. Mas procuramos ser uma igreja saudável. Mark Dever define uma igreja saudável como: uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Simplesmente uma igreja que fala a respeito de Jesus, de Deus. Quando você entra na nossa igreja, você vê 3 palavrinhas que são importantíssimas para nós. Uma igreja simples, uma igreja bíblica e esperamos ser uma igreja acolhedora.
para cada um de vocês. Somos uma igreja muito simples, queridos, muito simples na nossa estrutura, na nossa organização, no nosso culto, um culto muito simples, músicas onde a centralidade está na palavra de Deus. Por isso, uma igreja bíblica em sua liturgia, em sua música, em sua pregação, eu espero que assim seja também, e também uma igreja acolhedora, onde possamos viver de fato essa família. Então, o autor de que é uma igreja saudável, ele termina dizendo que a igreja é um grupo de rebeldes perdoados, que Deus pretende usar para manifestar a sua glória diante de todas as hostes celestiais, porque eles falam a verdade a respeito dele e se parecem cada vez mais com ele, sendo santos, amáveis e unidos. Falamos a verdade a respeito de Deus. Queremos viver de modo digno, para que as nossas vidas apontem para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se nós queremos viver dessa forma, se entendemos que igreja, então, não é uma estrutura, não é um local de serviços espirituais, mas a igreja é um corpo, é uma família, a igreja é um lugar onde as pessoas estão comprometidas a viver em unidade para a glória do Senhor. Então, queridos, eu quero falar sobre isso hoje, sobre comprometimento. Um chamado para o comprometimento. Eu quero ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, um capítulo belíssimo das Escrituras, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, ao 11º versículo. A palavra do Senhor, ela diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Senhor, carecemos, Pai, da ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a beleza e a profundidade da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, segunda carta de Paulo
para a igreja em Corinto. Paulo que escreve 2 cartas para esta igreja em um cenário onde a igreja estava assim dividida. Alguns irmãos estavam tendo alguns problemas, algumas pessoas, por causa de alguns mestres, alguns seguiam Paulo, outros falavam que era Apolo. Uma igreja que estava enfrentando alguns problemas. Na segunda carta, mais especificamente, Paulo enfrenta justamente essa questão, porque algumas pessoas chegam nesta igreja com algumas cartas de recomendação. Mas que não vinham da igreja ou dos apóstolos, mas vinham talvez do Sinédrio e de outras organizações, talvez ali no meio do povo judeu. Algumas questões estavam acontecendo ali. Mas veja que Corinto é uma cidade chave ali para a entrada de todo o comércio da Ásia Menor. Uma cidade importantíssima para a época. Se nós olharmos um mapa ali da Europa, quando nós olhamos de um lado, nós vamos ver assim Corinto, do outro lado, se não me engano, Atenas. Antigamente, você vai ver um canal que passa por ali, o Golfo de Corinto, e as pessoas, para passarem os seus navios, colocavam troncos, iam rolando os navios até chegarem ao outro lado, devido assim à importância comercial daquele lugar. Caso contrário, eles iam ter que dar uma volta por toda aquela baía e passar por lugares muito perigosos. Hoje em dia, nós temos o canal, se não me engano, o canal de Corinto, que é um canal bem estreito, o estreito ali de Corinto, onde os navios passam por ali, e continua sendo, sim, um ponto estratégico da logística ali naquela região. Por ser uma cidade tão estratégica, por ser uma cidade tão central ali, era uma cidade muito diversificada. Estava ali, então, os veteranos romanos, aqueles que venceram nas guerras, os homens poderosos daquele império. Estavam ali os judeus procurando novos negócios. Estavam ali o povo fenício, com toda a sua diversidade cultural naquela cidade. E por conta dessa diversidade cultural, da diversidade de religiões, e também em volta de Corinto ficava ali nas montanhas os templos a deusa Afrodite, um lugar de muita prostituição e promiscuidade. Quando alguém que vivia bêbado, alguém que vivia entregue a essas coisas, existia na época até uma gíria que falava quem era de Corinto, que é corintianizar. Alguém que vivia dessa forma. Porque Corinto é uma cidade promíscua. Corinto era uma cidade entregue a toda essa sujeira da cultura, dessas misturas culturais ali. Nesse contexto estão os irmãos, que Paulo esteve com eles, e nós podemos ver lá em Atos, no capítulo 18. Muitos que Paulo evangelizou, que Paulo trouxe a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Mas agora, por conta de toda a pressão que eles viviam, por conta de toda a diversidade, todo o seu contexto, por conta dos seus compatriotas judeus, enfrentavam divisões, enfrentavam alguns problemas devido à falta de sabedoria e à falta de comprometimento. As cartas de Paulo à igreja em Corinto são um convite para a nossa vida à sabedoria, à maturidade e ao comprometimento nosso com o Senhor Jesus, com a obra de Cristo Jesus, com o que Ele fez. Por isso, quando nós olhamos para o texto do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos entender que devemos nos comprometer com a mensagem do Evangelho, em vivermos a mensagem do Evangelho. Veja o versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos?
que Paulo ele está dizendo, então, quer dizer que agora eu vou ter que voltar a minha vida a fazer alguns elogios, a falar daquilo que eu estou fazendo, o que era muito costume as pessoas chegarem com cartas de recomendação. Quando nós olhamos lá para o capítulo 9 de Atos, antes ainda de Paulo se converter, Paulo procura o Sinédrio, que era assim, os líderes religiosos, basicamente, do povo judeu, pedindo cartas de recomendação para que ele possa viajar por toda a região, e no comecinho, logo no versículo 1 do capítulo 9, fala que Paulo ele ainda aspirava pela morte. Então ele queria autorizações, cartas, para que ele pudesse caçar essas pessoas, caçar os cristãos, os judeus que estavam se convertendo. E era algo muito comum. E o que Paulo está dizendo, então, não quer dizer que nós vamos voltar a este costume? Nós vamos voltar a isso? É outra pergunta que ele faz. E a outra pergunta que ele faz aqui. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Existiam homens ali, como eu falei, com cartas de recomendação, mas que não eram da igreja, causando confusão, trazendo a mensagem de um outro evangelho. E já nesta época existiam aqueles que comercializavam o evangelho de Cristo Jesus, trazendo uma outra mensagem, não centrada no sacrifício e na graça do Senhor, mas buscando lucro. E aí nós vamos ver quando Paulo escreve para Timóteo, mesmo Timóteo estando em Éfeso, falando para tomarem cuidado com esses que usam da mensagem visando o lucro. Então Paulo está dizendo, vamos fazer como estes então? E a resposta no versículo 2, não. Porque vocês são esta carta. Vocês são a carta que fala a respeito de Cristo Jesus. Vocês são a carta que fala a respeito da mensagem que eu trouxe para vocês. A mensagem do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E a vida de vocês é que fala a respeito desta mensagem, desta carta. E ele continua, escrita em nosso coração, conhecida por todos e lida por todos os homens. Cada um de vocês são uma carta de recomendação, que não fala a respeito de vocês. Paulo não estava mais interessado em falar a respeito dele, dos seus títulos, das suas conquistas, das suas obras, mas Paulo anuncia Cristo Jesus. E o que ele está dizendo para essas pessoas é que vocês, a vida de vocês, então, passaram a falar a respeito de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, um grande teólogo anglicano, Dick Shepherd, ele vai dizer o seguinte: o impeditivo maior que tem a igreja é a vida pouco satisfatória dos que professam ser cristãos. Muitas vezes. Porque nem todos que se dizem cristãos estão comprometidos com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, com o Evangelho da graça de Cristo Jesus, mas estão comprometidos com, talvez, em ser a melhor versão de cada um, como eu já ouvi em alguns lugares. Você precisa ser a sua melhor versão. E eu penso comigo, quando eu vejo alguém falando isso no púlpito de uma igreja, se eu for a minha melhor versão, de qualquer forma eu vou para o inferno. Porque até a minha melhor versão vai para o inferno. Nem a minha melhor versão poderia alcançar algo que Deus pudesse achar graça na minha vida. Porque é somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. É Ele quem transforma a minha vida. É Ele quem me convida ao arrependimento. É Ele quem me convida, é pela ação do Santo Espírito dele em meu coração. Não é a melhor versão do meu ser.
Quantos não estão comprometidos com esta mensagem? Porque essa mensagem, queridos, ela não traz lucro. A mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus não é lucrativa, porque você não pode comprar. Você não pode fazer um sacrifício por esta mensagem. Você não pode dar um valor, e porque você deu algo então, porque você fez algo então quer dizer que Deus vai te recompensar, que Deus vai te dar, que Deus vai te acrescentar, porque você fez. Ele trabalha em nossas vidas não porque fazemos algo, mas porque Ele é fiel em Sua palavra. Porque Ele nos deixou a Sua palavra falando do que Ele está fazendo e fará em nossas vidas, do que Ele fez. Não através de algo que podemos fazer, mas unicamente e exclusivamente através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado, pelo corpo partido, pelo sofrimento do justo. Todos nós injustos podemos ser aceitos por Ele mediante a esta graça. Talvez você pense, então, pastor, então não preciso fazer nada. Então, de forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, então, que porque eu entendo que eu não tinha nada, eu não era ninguém, nada em mim, não existia nada em meu coração, na minha vida, que Deus pudesse achar graça e valor. Mas mesmo assim Ele me amou, mesmo assim Ele me comprou, mesmo assim Ele pagou um alto preço por minha vida. Então quer dizer que eu tenho uma responsabilidade para com Ele, porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida, alguém que me comprou e me ama. Então, por causa disso, não faço para ser aceito, mas vivo e fazemos porque fomos aceitos por Ele. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou. Então vivemos como cartas vivas. As pessoas estão lendo as nossas vidas a todo tempo. Ou você fala de você mesmo, com a sua história, com a sua profissão, com seus relacionamentos, com tudo que você faz, ou você fala a respeito de Jesus, ou você fala a respeito de alguém que foi transformado e vive para a glória dele. O que está escrito na sua carta? Em que você está se comprometendo em estar conosco aqui? Se comprometa com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Se comprometa em viver como uma carta viva. Em segundo lugar, precisamos nos comprometer com aquele que nos chamou. Com quem nos chamou? Deus. Veja o versículo 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo, é pela obra dele. E aqui a palavra confiança é algo central neste trecho, do versículo 4 ao versículo 6. Porque nós não vivemos, nós não vestimos uma camisa, nós não vivemos por uma mensagem que nós não acreditamos. E o que Paulo está dizendo é que nós podemos viver por esta mensagem, porque essa confiança, então, ela vem de Deus para as nossas vidas. E por muitas vezes Paulo ele vai reconhecer que foi Cristo que o chamou, que foi Cristo que conduziu a sua vida, que é Cristo que encoraja a sua vida. Então ele continua no versículo 5. Não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aqui quando Paulo ele fala suficiência, ele está usando uma linguagem conhecida pelo povo judeu, que é o Shaddai, que é o Todo-Poderoso, mas também o Deus que é completamente suficiente. Mas veja a palavra que aparece aqui. Não por nós mesmos sejamos capazes. Quando nós olhamos para a cultura grega, que também fazia parte de toda essa estrutura, a ética dos gregos ela acontecia em volta das habilidades das pessoas.
com aquilo que elas eram capazes de fazer. Então era isso que trazia sentido e propósito para a vida dos gregos. E o que Paulo está dizendo é que essa capacidade não vem de nós. Não é a partir do que fazemos, mas é a partir do que Ele fez em nós, da confiança que nós temos nele, por causa dele, e assim então Ele nos capacita a vivermos. Quando estamos comprometidos com Ele, não por nós, mas para Ele. E é o que o versículo 6 vai dizer, o qual nos habilitou, nos tornou apto, então, para sermos ministros, e que ministros é servos, para sermos servos da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui o último trecho deste versículo, talvez algumas pessoas vão usar para dizer assim, não é preciso saber muito da Bíblia, não é preciso saber muito talvez, de uma teologia, não é preciso saber muito de uma cosmovisão, não é preciso adquirir muito conhecimento, porque, na verdade, a letra mata. E quem vivifica é o Espírito. Mas o que Paulo está dizendo não é que o conhecimento da letra mata. É como se, e aí o William Hendricks ele vai dizer que é como que se alguém que observa a lei, mas não consegue cumprir, porque de fato a lei ela existe para que todo homem seja indesculpável perante Deus, esse é o grande objetivo da lei. Este homem, observando a lei, não conseguindo cumprir, ele morre. Ele morre na letra. Mas é o Espírito Santo de Deus que vivifica. Em outras partes, Paulo vai falar que a lei é boa e a lei é justa. Mas é o Espírito Santo de Deus quem transforma o coração. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para que possamos andar de forma santa e aceitável perante Deus. Então, quando estamos comprometidos com Ele, com o que Ele está fazendo. E aqui eu lembro o credo de Nicéia que diz, eu creio no Espírito Santo, o Senhor doador da vida. Muitas vezes, alguns irmãos, quando olham para a nossa igreja, alguns amigos, eles perguntam, como que vocês fizeram para plantar uma igreja no meio da pandemia? Como que é plantar uma igreja no meio da pandemia? Eu falo, não sei, eu nunca plantei uma fora da pandemia, eu nunca... Então, para mim, plantar igreja só é dentro da pandemia. Só é nesse contexto. Então, não conheço outro. Mas como que vocês fizeram? A gente chega lá, tem um louvor tão legal, tão bacana, tem uma estrutura tão confortável, um ministério infantil maravilhoso, vocês estão num contexto lá, numa escola maravilhosa. Como que aconteceu tudo isso? E algumas perguntam, o que vocês fizeram? E a minha resposta sempre nós? Nada. Mas é o que Ele fez em nós. É o que Ele faz em nós a cada dia. E, queridos, como Deus tem feito através de nós, em nossas vidas. É o que Ele tem feito em nossas vidas. Estar comprometido com quem nos chamou, é estar comprometido a cada minuto, a cada dia com o que Ele está fazendo. E, por último, queridos, precisamos nos comprometer com esta esperança gloriosa, então. Veja do versículo 7 ao versículo 9. Paulo aqui, né, entre esses versículos, ele vai falar a respeito de Moisés, quando Deus entrega os 10 mandamentos, as tábuas, e Moisés desce do Monte Sinai, ele desce com o seu rosto brilhando de uma forma tão gloriosa que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés diante do brilho, diante de toda a sua glória em seu rosto. E aqui, então, o que Paulo ele vai falar a respeito justamente, se lá,
já era algo glorioso, mas passou. Era algo transitório. Falava a respeito da aliança, a antiga aliança, falava a respeito da nova aliança, do que nós temos em Cristo Jesus, da graça de Cristo Jesus, que éramos indesculpáveis perante Deus, mas Ele pagou o preço. Era uma lei transitória, um tempo transitório, uma aliança transitória, não uma lei transitória, viu, queridos? Uma aliança transitória. E se essa aliança foi gloriosa, mais ainda, é que nós vivemos em Cristo Jesus. E então, no versículo 10 e 11, é como se Paulo estivesse reconhecendo que ele deixou para trás esta aliança. E que agora ele vive a nova aliança com o Senhor Jesus. Ele entendeu o que é esta esperança, essa gloriosa esperança em nossos corações. E como eu gosto de falar de esperança. Porque a esperança é algo que muda como nós vamos viver. Se você espera em algo, você confia. E se você confia, você vive por aquilo. Então, se a nossa esperança está em Cristo Jesus, na justiça de Cristo Jesus, que Ele fez justiça por nós, então nós confiamos. Se confiamos, a nossa vida passa a falar somente dEle. Porque a nossa esperança está nele. A nossa confiança está nele. Tudo é por meio dele. E para ele são todas as coisas. Queridos, hoje é um dia de convite ao comprometimento. Ao comprometimento com uma vida com o Senhor. A sermos uma igreja que está sendo plantada para a glória de Deus. Nós temos uma igreja de pessoas que vivem a mensagem, que vivem para a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, comprometidas com Ele, com a nossa esperança no Senhor. Se você, queridos, de alguma forma não está comprometido com esta vida, esse é um momento muito propício para você se comprometer mais com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor esteja gerando esse comprometimento. Que possamos sair daqui hoje com o objetivo de vivermos como cartas vivas. Cartas vivas que falam a respeito de Cristo Jesus. Porque tem a mensagem gravada no coração. Que são comprometidos com o Senhor. Porque é Ele quem nos chamou e é Ele quem nos capacita dia após dia. Que possamos estar comprometidos com essa esperança gloriosa no Senhor. E que esse comprometimento gere em nós disposição para servir uns aos outros, disposição para plantarmos, continuar plantando esta igreja que está nesse processo, disposição para sermos homens, mulheres que vivem para a glória do Senhor, pais, mães, maridos, esposas, filhos. Que em tudo em nossa vida possa falar a respeito desse comprometimento que nós temos com o Senhor Jesus.